Eduardo Barão, também conosco. Bom dia, Barão, tudo bom? Olá, Thaís. Bom dia para você, para o Pedro, todo mundo da Rádio Bandeirantes. Uma semana, né? Exatamente uma semana para a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. 65 milhões de americanos já votaram. É, sem dúvida nenhuma, o maior movimento prévio antes do dia 3 de novembro, que é o dia oficial da eleição aqui no país. Filas e mais filas ainda são vistas aqui em Nova York, desde quando começou essa possibilidade de se votar de forma antecipada. Alguns números, Thaís, mostram que os democratas estão votando mais cedo. Em 19 estados, os dados são públicos daqueles que pretendem votar em democratas ou em republicanos. Então, até agora, a maioria que está indo votar é formada justamente por democratas. Mas isso não significa nada. Até o dia da eleição tem bastante tempo ainda. E os republicanos que apoiam o presidente Donald Trump podem equalizar essa situação. Enquanto isso, o Killing falava agora há pouco da pandemia, aqui não é diferente. Os números mostram um crescimento em 36 ou 50 estados americanos, em especial nos casos de internação. A gente sabe que essa é a grande preocupação no momento, com a possibilidade, inclusive, de faltar leitos hospitalares. Em alguns estados, a preocupação é tão grande que foi decretado toque de recolher, caso da cidade de El Paso, no Texas. De qualquer forma, Thaís, é uma corrida eleitoral que está chegando na reta final, com os candidatos justamente tentando conseguir mais votos nos estados que são considerados chave, nos estados pêndulos, que às vezes votam em democratas e às vezes votam em republicanos por aqui. Pois é, Barão, e ontem um tweet do presidente Donald Trump despertou muita agitação na internet quando ele dizia que o número de casos nos Estados Unidos cresce porque o governo está testando mais. Isso é uma meia-verdade, né, Barão? Exatamente, Thaís. Esse é o argumento que o Trump está usando, né? A gente sabe que a verdade, infelizmente, é que os casos sim estão crescendo por aqui. Os Estados Unidos testa muito mais do que vários países, inclusive do que o Brasil. Mas se você pegar, por exemplo, a quantidade de gente que está sendo internada nesse momento é 40% maior no país do que há um mês atrás. Então, ok, o número de testes é muito grande, mas o número de internações, né? Aí acaba realmente caindo por terra esse argumento do presidente Donald Trump, que tem a pandemia como, sem dúvida nenhuma, o calcanhar de Aquiles nessa reta final de campanha nos Estados Unidos. Eduardo Barão conosco, direto dos Estados Unidos. Rapidinho, Barão, só a aprovação e a indicação e agora a posse, né, da nova juíza da Suprema Corte, né? Aí nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte têm uma distância maior da política e do cidadão, mas de qualquer forma essa foi uma escolha muito comentada pelo perfil que sempre desempenhou a juíza na sua atuação, né? Qual que é a expectativa que se tem aí para a atuação dela? Quando que ela começa efetivamente a despachar na Suprema Corte, hein? Já começa hoje, Pedro. Foi o tempo mais rápido até agora para esse processo todo, que é um processo muito mais burocrático do que no Brasil. Mas os republicanos correram, em especial o presidente Donald Trump, uma hora depois da aceitação dela no Senado e já deu posse, ali jurou a Constituição e tudo mais. É claro que a partir de agora os conservadores têm ampla maioria na Suprema Corte, são 6 juízes contra 3, aqui não chama ministro, mas é a mesma coisa do Brasil, né? 6-3 para os conservadores. E claro que fica aquela famosa pulga atrás da orelha, né? Por exemplo, se o Biden vencer a eleição e o Trump não gostar da decisão, ele pode ir até a justiça. E aí, na teoria, ele teria vantagem na Suprema Corte americana, 6-3. Mas enfim, a gente vai acompanhar a eleição, é claro, para saber se tudo isso ainda vai acontecer lá na frente. Eduardo Barão, direto de Nova York. Até a próxima. Bom trabalho, Barão. Valeu, Thaís. Você também. Um abraço, Pedro. Tchau, Barão.